Graça e paz, amados. Aqui é Pastor Paulo. Eu tenho uma mensagem abençoada para cada um de nós. Uma mensagem direto do coração de Deus. Uma mensagem que ela é direcionada pela unção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos inspira, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que dá a direção para nós a cada dia. Amados, o Salmo 34, versículo 18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O coração aquebrantado, amados, ele atrai a presença de Deus. É maravilhoso ouvir isso. O espírito contrito é salvo. Quer dizer, aquele que tem o espírito contrito, ele alcança o favor de Deus. Às vezes achamos que o lugar que escolhemos é mais importante do que o lugar que Deus nos coloca. Não é o lugar que estamos que é mais importante ou menos importante. Não, meu querido. O nosso posicionamento é que vai fazer a diferença. E eu quero falar sobre posicionamento, não sobre posição, mas posicionamento. Eu quero falar para os irmãos sobre postura. A gente precisa ter postura. Nós somos homens de Deus, precisamos ter postura de homens de Deus. Amados, essa mensagem ela se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus carros, cavalos e com todo o seu aparato, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente esse homem sairá, se porá à minha frente, invocará o nome do seu Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho reconhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te, pois, que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele lhe disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Senhor Deus e meu Pai,
Toma em tuas mãos agora a direção dessa palavra. Toma em tuas mãos, Senhor, a direção dessa mensagem. Que o teu Espírito Santo agora, Senhor, enche o coração do teu servo, para que ele possa dizer ao teu povo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está no teu coração, Senhor. E que cada um que ouvir essa mensagem seja tocado, seja edificado pelo poder e unção do teu Espírito Santo de Deus. Amados, essa é uma mensagem muito conhecida, é uma passagem abençoada. Essa mensagem, ela tem algo diferente para nós, porque essa mensagem vai dizer para nós que independente da situação, independente do lugar onde nós estamos, independente das adversidades, independente daquilo que continua acontecendo à nossa volta, nós precisamos ter postura, nós precisamos ter postura de homem de Deus. Que Deus permite, amado, que aconteçam coisas para o nosso crescimento. E nós vamos ver aqui um confronto da postura do homem de Deus contra a postura de um homem sem Deus. E uma coisa eu quero te dizer, amados, nós precisamos ter postura de homem de Deus, porque nós somos homens de Deus. Então, amados, acontece que Naamã era o segundo homem da Síria. A Síria era o maior poder bélico daquela situação, daquela região, naquele momento. Aquele homem era um homem poderoso. Aquele homem havia vencido grandes batalhas. Era um homem valoroso diante do seu Senhor. Mas aquele homem era poderoso diante dos homens. Mas quando aquele homem tirava a sua roupa, aquele homem era um homem leproso. Aquele homem era um homem fraco, um homem doente. Aquele homem, ele precisava ter postura diante de Deus, e Deus vai usar aquele homem para mostrar hoje para nós, amados, a sua igreja, que nós precisamos ter postura diante dele, para que nós possamos alcançar os seus favores, amém, povo? Amados, o versículo 7 e 8 diz assim: o rei rasgou os seus vestidos, porque quando o rei de Israel soube que o rei da Síria mandaria Naamã para ser curado, o rei, primeira coisa que ele sente, amados, ele sente medo. O rei de Israel simplesmente, amado, simplesmente ele se borra. Aquele homem entra em desespero. Aquele homem entra num estado de pavor, de insegurança. Amados, a gente precisa entender que o homem de Deus, ainda que venham as tribulações, ainda que o inimigo se levante contra nós, ainda que a gente acha que há estratégia do inimigo contra a nossa vida, precisamos ter postura de homem de Deus. Precisamos nos posicionar como aquele que é guardado pelo Todo-Poderoso. Eu não posso, amado, cada hora que vem um pequeno problema, seja ele pequeno, diminuto ou maior, eu entrar em desespero, não. Eu tenho que ter postura de homem de Deus. E o rei de Israel, nesse momento, ele se esquece quem é que permitiu que ele estivesse naquela posição. E independente da minha posição, eu preciso me postar, eu preciso ter postura de homem que tem um grande Deus sobre a minha vida. O rei de Israel deveria buscar a presença de Deus, ele deveria estar mais ligado com Deus, porque quando eu não estou ligado com o Senhor, eu perco a minha postura diante dele, eu não consigo me posicionar, eu tenho que me posicionar. Aquele rei, ele não sabia a importância da sua posição. Eu preciso te dizer uma coisa nessa tarde, meu querido, você precisa entender a posição que o Senhor te colocou, porque se você está nessa posição, é porque ou ele te colocou, ou há permissão dele, para que você venha ter postura como homem de Deus. Faltou postura do homem de Deus àquele rei. Quando ele entende ou acha que o rei da Síria estaria sendo estrategista para cima dele, ou talvez uma nova estratégia de guerra, aquele homem simplesmente mostra que não tinha postura nenhuma. E aí a gente vê o profeta Eliseu, um homem abençoado, um homem cheio da unção, um homem usado por Deus em todo o tempo. Quando ele sabe daquela notícia, ele diz assim para o rei: deixa ele vir a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu simplesmente não se mexeu. Meu querido, não é para você se mexer quando as tribulações vêm, não é para você tremer, não é para você se desesperar. Você precisa saber que você tem que ter postura diante de um Deus que ele é possível, ele é poderoso sobre todas as coisas, que é o Deus de Israel. Eu preciso saber qual é a nossa posição, eu preciso ter postura, eu preciso saber que Deus é Deus. O versículo 10 diz que quando Naamã chegou, Naamã achou, amados,
como a postura do homem sem Deus, Naamã achava que ele ia ser ovacionado, que ele seria aplaudido, que o homem de Deus abaixaria a cabeça para ele. Não, meu querido, a gente nunca vai abaixar a cabeça para o inimigo, não, muito pelo contrário. Eliseu simplesmente mandou um mensageiro. Você sabe o que eu entendo com isso? Eliseu teve critérios. O homem de Deus, o obreiro de Deus, o obreiro do Senhor, ele precisa ter critérios. Eliseu teve postura do homem de Deus. O Eliseu simplesmente ele não apareceu. Meu querido, uma coisa que eu quero te dizer agora, quem tem que aparecer na obra não é eu, não é você, não é o outro. Não, meu querido, a glória ela é do Senhor. É o Senhor que tem que ser glorificado, porque a glória é dele. É ele que tem que aparecer, porque os propósitos são dele. Ele é Senhor e dono de todas as coisas, porque nós somos meros colaboradores. Eliseu sabia que é Deus quem faz. Eliseu sabia que o Senhor é quem faz a obra, que ele não faria nada, porque ele não tem poder para nada. Eliseu sabia que não é a presença do homem ali que é mais importante, naquele ato, naquela cura, mas a presença do Senhor. Eliseu teve postura de homem de Deus. O versículo 2 diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Amados, olha como o Senhor trabalha, olha como o Senhor tem os seus mensageiros, olha como é que o Senhor tem os seus agentes secretos durante a missão. Aqui a gente vai ver nesse versículo a postura da mulher de Deus, porque a mulher de Deus ela tem que ter postura, e essa menina, ela age segundo uma mulher de Deus. Essa menina, independente da posição, dela ser escrava, dela ser prisioneira, independente dela estar ali, dela estar cativa, ela teve postura de mulher de Deus. Isso é para mim e para você, meu querido. Porque as adversidades, elas não podem impedir o teu ministério. As adversidades, ainda que aconteçam coisas, o teu ministério ele não será tocado, porque essas coisas sobrevêm sobre a nossa vida para que nós façamos a obra do Senhor. Porque se há algo acontecendo na tua vida que tu não entende, porque parece que você está cativo, porque parece que estão se levantando contra a tua vida, independente do que está acontecendo, eu preciso ter a postura do homem e de mulher de Deus. Essa é uma serva verdadeira, essa é uma serva porreta, essa é uma serva que tem postura. Minha querida, eu quero te dizer nesse momento, mantenha a tua postura de serva, mantenha a tua postura de mulher de Deus, porque o Senhor vai fazer a obra na tua vida. O Senhor vai fazer a obra na tua vida e em volta daqueles que estão na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia. A postura, ela independe do lugar que a gente está. Porque aquela menina, ela não estava num lugar de privilégio. Não, meu querido, às vezes o Senhor nem te coloca num lugar de privilégio. O Senhor te coloca num lugar onde todo mundo quer te pisar. O Senhor te coloca num lugar onde todo mundo acha que você é menos, aonde você é diminuto, aonde eles acham que você é escravo, que você é capaz. Não, meu querido, a propósito de Deus, mantenha a tua postura de homem de Deus, que o Senhor vai fazer a diferença através da tua vida. Tome posse dessa palavra. Às vezes Deus te coloca em posição de confronto. Às vezes o Senhor simplesmente te coloca no formigueiro. Os homens de Deus, todos eles, o profeta, o Paulo, por exemplo, Paulo foi para Roma. Paulo ficou prisioneiro em Roma. Mas à medida que Paulo tinha as mãos presas, uma mão, ele estava livre para Paulo escrever as epístolas. A igreja de Jesus, amados, quanto mais ela é perseguida, mais poderosa ela fica, mais ela se expande pelo mundo, mais vidas são ganhas. Isso é para nós mesmos. A gente tem que ter postura de homem de Deus. Temos que ter posição diante dele. Às vezes Deus te coloca em posição de confronto para você falar do amor dele, para você sair exatamente da zona de conforto, para você caminhar, para você praticar um pouco mais a tua fé, para você mostrar para quem está à tua volta que você tem postura, porque você tem um Deus que é poderoso sobre todas as coisas e que Ele está agindo na tua vida. Versículo 3, essa menina dá um testemunho maravilhoso. Versículo 3 diz assim: e disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A postura dessa menina é uma postura de uma mulher de Deus. A postura da mulher de Deus é dar testemunho do poder de Deus. Eu preciso dar testemunho desse Deus, independente do que está acontecendo na minha vida.
porque o meu testemunho vai fazer toda a diferença na vida do outro. E aí Naamã toma uma atitude, Naamã quer ser curado. E o rei dá cartas e diz a ele, tu vai lá tomar porte da tua benção, tu vai lá que essa benção é para tu, porque essa menina, ela falou com fé, porque houve testemunho, houve o poder de Deus na voz dela. E quando há testemunho na nossa voz, quando colocamos autoridade naquilo que a gente abre a boca e fala, quando a gente tem postura, o Senhor faz toda a diferença na vida do outro. A postura de uma mulher de Deus, testemunho dessa menina, uma coisa que eu entendo, aquela menina ela conhece Deus, aquela menina ela tem intimidade, ela sabe de quem ela está falando. Ela não está falando de alguém, ela não está falando de qualquer um Deus, não. Ela está falando do Deus de Israel, porque ela o conhece, ela tem intimidade com ele. Ela reconhece o poder de Deus para curar e restaurar aquele doente. Ela sabe que o Senhor restaura e cura todas as coisas. O testemunho nosso de Deus, ele é muito importante, porque através da nossa postura, os outros vão entender, aquele que não conhece, que ele pode ser curado, ele pode ser restaurado, que ele pode conhecer Deus e ser salvo. Precisamos ter postura diante das coisas de Deus. Aquela menina reconhece a autoridade de Deus. Eu preciso reconhecer a autoridade de Deus através da minha postura. Aquela menina, ela anuncia o evangelho, sabe como? Com coragem, com dedicação e com fé, com carinho, com zelo. Precisamos ter mais zelo com as coisas do Senhor. A gente precisa ter uma posição, uma postura de carinho, de cuidados. Quantos não têm mais cuidado? Quantos não temem mais ao Senhor? Quantos não têm mais temor? Quantos não recebem mais bênção? Quantos tocam, abrem a boca e o milagre simplesmente ele não acontece? Mas eu tendo postura diante de Deus, o Senhor me usa como instrumento para que outros venham alcançar a cura. Eu não preciso estar em lugar de privilégio para privilegiar ao Senhor. Não. Eu só preciso ter postura. Porque quando eu tenho postura, eu privilegio o meu Deus, independente do lugar onde eu esteja. No versículo 11 diz que Naamã ele ficou indignado com os rios. Naamã faz biquinho. Porque Naamã entendeu que os rios da Síria eram maravilhosos. Os rios deveriam ser limpinhos, deveriam ser muito lindo aquela região. E ele fica indignado, porque Naamã vai entender que o rio de Israel, o rio Jordão, ele era inferior. Amados, quando a gente pensa assim, quando a gente acha que o homem de Deus, que as coisas de Deus, quando a gente não tem temor, o Senhor simplesmente não age na nossa vida nem na do outro. Deus simplesmente ele não age. E a gente vai ver a postura desse homem, uma postura de descrédito, uma postura de desobediência, falta de postura diante de Deus. O homem que quer ser curado, o homem que quer ser tocado, o homem que quer ser abençoado, que quer ser salvo. Ele tem que ter postura de humildade. Ele tem que se humilhar para o Senhor. E a desobediência é falta de postura diante de Deus. Eu não posso agir segundo a minha vontade. Não, meu querido. Nem no lugar escolhido por mim. Não, é o lugar que o Senhor escolheu para mim. É aquele lugar que eu vou ser abençoado. É aquele lugar que eu vou ser tocado. Essa é a postura que eu tenho que ter diante de Deus, independente de eu conhecê-lo ou não. O versículo 14 diz que Naamã é simplesmente curado. Naamã se lava 7 vezes no Jordão e é curado. Naamã agora tem postura. Ele não conhecia o Deus de Israel, mas agora através da sua postura ele passou a conhecer. Ele creu. Quando ele creu, ele teve postura de fé. E quando eu tenho fé, eu alcanço milagre. Quando eu tenho fé, eu sou curado, eu sou transformado, eu sou salvo. Ele obedeceu. Ele obedeceu aquilo que a palavra do Senhor estava dizendo. Porque quando eu faço isso, eu tenho uma postura de obediência. A minha vida passa a ser uma bênção. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Naamã simplesmente se prostrou. Ele obedeceu. Naamã teve a postura correta diante de Deus. Alcançou o favor de Deus. Foi curado. Sentiu a glória de Deus na sua vida. Versículo 15 e 16. Naamã mais uma vez comete algo desagradável ao coração de Deus. Naamã oferece dinheiro ao profeta. Ele teve, sabe o que, meu querido? A postura mundana, querer comprar tudo. Porque a nossa postura no mundo, a gente acha que tudo é comprado, que tudo é pago. Porque a gente só faz algo quando a gente é pago por aquilo. A gente só faz quando recebe
E, e só fazem para nós quando a gente paga. E com essa postura mundana ele nunca seria curado. Querer comprar tudo. Postura do mundo. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa, para você que ainda não conhece Jesus, para você que ainda não conhece as bênçãos do Senhor, a graça, ela é de graça. A graça e a misericórdia do Senhor, ela se estende a todo aquele que crê, a todo aquele que o busca. O favor de Deus tem um preço imensurável, mas Jesus, ele pagou um preço caro para mim e para você. Hoje basta você simplesmente aceitá-lo e ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele tem grandes riquezas para você, sem te cobrar nada. Você só deve a ele obediência, crê no favor dele. Eliseu manteve a postura de homem de Deus. Eliseu não se corrompeu. Eliseu não aceitou dinheiro daquele homem. Eliseu sabia que a sua riqueza, ela está onde? No céu. A nossa maior riqueza, meu querido, ela está no céu. E aí nós temos dois Naamãs. Temos um Naamã poderoso, um que tinha aquela farda de homem poderoso, e o segundo Naamã. O segundo Naamã era um outro sem farda, um homem doente, um homem fraco, um homem condenado, um homem morto. Um homem que estava morrendo, um homem que não aparecia, um homem que não tinha postura. Embora ele não aparecesse, Deus sabia do seu problema. E eu te pergunto agora, com qual que Deus tratou? Deus, ele tratou com o Naamã fraco. Ele curou a lepra, ele sarou as feridas. Ele curou a autoestima daquele homem. Ele trouxe vida ao morto, porque aquele homem teve postura de homem doente. Ele teve postura de homem dependente. Aquele homem, ele teve postura de um homem que entendeu que se ele obedecesse, ele alcançaria os favores de Deus, do Deus de Israel. Se queremos algo grande de Deus, a gente tem que mudar a nossa postura. Porque Deus, ele resiste aos soberbos. Mas eu quero te dizer, ele exalta os humildes. O Senhor quer curar a nossa lepra. O Senhor, ele quer curar os nossos defeitos, as nossas mazelas. Porque aquilo que tem nos condenado dia a dia, eu preciso me humilhar diante da mão poderosa desse Deus. Porque quando eu faço isso, eu alcanço os seus favores. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A postura de homem de Deus, meu querido, é uma postura de submissão. A postura do homem de Deus é uma postura de fé. A postura do homem de Deus é uma postura de obediência. A postura do homem de Deus é fazer a vontade de Deus. Ele vai te curar. Independente de onde Deus te colocar, independente da posição que você ocupa, independente do que estão tentando falar de você, independente se estão tentando te pisotear, te diminuir, independente da tua doença, independente de que você é. Uma coisa eu quero te dizer hoje. Tenha a postura de homem de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém?